Um outro problema comum relacionado a triggers e múltiplas linhas. Então as triggers normalmente elas são orientadas à linha. Se a gente pegar alguns bancos, por exemplo, como o Oracle, é muito comum a gente ver lá na trigger alguma construção do tipo for each row. E aí, muitas vezes a gente leva essa lógica orientada a linhas para dentro do SQL Server. Não que ele não possa trabalhar com linhas, mas normalmente quando a gente trabalha orientado à linha, a gente tem alguns problemas, não só bugs, mas alguns problemas de desempenho, enfim. Então, normalmente as triggers têm essa orientação linha a linha. Alguns desenvolvedores gostariam que a trigger fosse disparada linha a linha, mas ela é disparada ação a ação. Então, quase sempre, pressupõe-se que apenas uma linha irá disparar a trigger. Então, aqui a minha trigger achando que só vai vir uma linha. E normalmente a minha aplicação ela também só insere uma linha. Só que muitas vezes pode ter alguma determinada situação que apareçam múltiplas linhas de repente. Então, por exemplo, tudo bem, minha aplicação insere linha a linha, mas se eu estiver importando dados de um outro banco de dados, aí às vezes esse import ele não vai jogar uma única linha, ele pode jogar duas linhas, 10 linhas, 1000 linhas. E a gente tem que ter em mente que a trigger não vai disparar para as 1000 linhas, ela vai disparar uma única vez, contendo 1000 linhas nas suas tabelas internas. E se a minha trigger não estiver preparada para trabalhar com mais de uma linha, eu vou ter problema. Eu vou ter um grande problema. Então vamos dar uma olhadinha. Que problema é esse? Então tem aqui triggers e múltiplas linhas. Vamos conectar aqui no banco de dados. Então vou criar uma trigger na tabela de movimentações produto para atualizar o meu estoque. Então a tabela de movimentação produto é aquela tabela onde caem as entradas de um produto ou as saídas de um determinado produto. Se o produto entrar, eu preciso que a trigger atualize a tabela de produto. Se o produto sair, eu preciso que a trigger também sensibilize e diminua a quantidade em estoque. Então, uma trigger bastante simples. Temos aqui, trigger, nome da trigger na tabela, for insert. Eu terei que codificar for update, for delete, mas propósito didático do webcast, eu vou mostrar só o for insert. Então aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou declarar algumas variáveis, ou seja, o tipo da categoria, o tipo do produto, a movimentação para saber se é uma entrada ou uma saída, e a quantidade, para saber quanto que eu tenho que acrescentar ou retirar do estoque. E aqui, para essas variáveis, eu vou pegar o valor das colunas da inserted, ou seja, aquela tabela que vai ter uma versão do registro no momento que a trigger foi disparada. Depois que eu peguei, aqui eu faço um if. Então, se a movimentação for eu vou atualizar o estoque aumentando a quantidade. Ou seja, se entrar novos produtos, eu vou aumentar a quantidade. Se não, no caso se for um S, né, eu vou diminuir a quantidade. Ou seja, se tiver algum registro de movimentação que tenha saída do produto, eu vou diminuir do estoque. Então vamos criar aqui essa trigger. Ok, a gente criou a trigger. Aqui vamos relembrar um pouquinho a nossa tabelinha de produtos. Eu tenho aqui a primeira categoria, telefonia, a segunda, informática. Aqui os registros, né? O Nokia N8 é o produto 1 da categoria 1, R$ 500, tem 12 unidades no estoque. O Nokia N9 temos 4 unidades no estoque e o HD temos 6 unidades em estoque. Então vamos inserir aqui uma movimentação. Eu estou inserindo o produto 1, quer dizer, a movimentação ID 1, né, nossa primeira movimentação, produto 1, que é o celular Nokia N8, né, o produto 1 da categoria 1, e estão entrando 8 unidades no estoque. 8 mais 12 dá 20. Então, após esse insert, a gente tem que ter 20 unidades no estoque. Então, a gente rodou aqui. Se a gente for consultar, bateu. Então, temos aqui, o Nokia está com 20 unidades em estoque. Nossa trigger aparentemente está funcionando perfeitamente. Agora, vamos fazer ela um pouquinho diferente. Aqui eu vou abrir uma transação, porque depois eu vou desfazer o que eu vou fazer agora. E aqui eu vou consultar o estoque do N9, que é a categoria 1, produto 2, e do HD, que é a categoria 2, produto 1. Então, se a gente fizer esse select, a gente vê que o Nokia N9 tem 4 produtos, 4 unidades, né? E o HD tem 6. E aqui eu vou fazer um insert com select. Aqui é um macetezinho, né? Eu quero inserir vários registros.
Então eu fiz aqui um select com union all, ele gerou esses registros. Esses registros aqui, gente, se a gente olhar, ó, 2, 1 é o N9. Desculpe, 1, 2, que 1, 2 é o N9 e o 2, 1 é o HD. Então o N9 está entrando 6 unidades e o HD está entrando 4 unidades. Se a gente fizesse nosso select, a gente vê que se está entrando 4 unidades do N9, a gente tem que ficar 4 mais 4, 8. E o HD, se nós temos 6 unidades, 6 mais 6, 12. Opa, desculpe. Aqui o Nokia estão entrando 6 unidades e o HD está entrando 4 unidades. Então 4 mais 6, 10, 6 mais 4, 10. Tem que ficar 10, 10. Então vamos fazer esse insert aqui dentro da nossa transação. Ok, aparentemente o insert não deu nenhum erro, mas quando a gente for fazer o nosso select, olha o que aconteceu. O N9 realmente ele tinha 6 unidades, né? Tinha 4 unidades, desculpe, a gente entrou aqui com 6 unidades, ele ficou com estoque 10. Então aqui no nosso registro histórico, o Nokia N9 tinha 4, a gente inseriu mais 6, bateu 10. Só que no nosso registro anterior, aqui o HD a gente tinha 6. A gente inseriu mais 4 para o HD, na entrada, só que o HD continuou com 6. O que será que aconteceu? Bom, deixa eu fazer um rollback e vamos tentar entender o que aconteceu. Aqui a gente olha a trigger, né? Bom, fiz a trigger com select. Vamos fazer a trigger com set agora, né? Então a mesma trigger, eu estou fazendo um alter. Em vez de atribuir todas as variáveis usando select, a gente está atribuindo as variáveis usando set. Ficou também o código do select, acabei deixando ele aqui. Mas vamos dar uma olhadinha. Aliás, vamos tirar esse código antes que ele provoque um problema. E vamos ver como é que essa trigger se comporta. Então, olhando aqui, ó, telefonia, categoria 1, informática, categoria 2. Então, a gente tem esses estoques. Mas, Gustavo, tinha ficado 10 no N9? Não, porque eu fiz um rollback na transação. Se a gente olhar aqui, a gente vê que o N9 tem 4, né? E o HD móvel tem 6. Ok. Vamos aqui fazer o mesmo insert. E vamos ver o que acontece. Opa, deu um erro. A subquery retornou mais de um valor. O que aconteceu exatamente? Como aqui eu estou inserindo 2 registros na minha tabela de movimentação, essa trigger, quando a gente chegar na inserted, ela vai ter 2 registros. Como ela tem 2 registros, eu não consigo atribuir para a categoria ID as 2 categorias. Eu não consigo atribuir para a categoria para a movimentação tipo as 2 movimentações e nem para a variável quantidade as 2 quantidades. Então esse meu código set, ele gerou um erro. Então quando eu fiz aqui o insert, eu tive um erro. Erro que não apareceu com select. Mas poxa, Gustavo, no select ele grava o resultado errado, não dá erro. No set ele não grava, mas dá erro. Como é que eu resolvo isso? A melhor forma da gente resolver isso é preparar a nossa trigger não para uma linha, como a gente tinha feito, né? Pega lá o valor da linha, põe na variável, faz o update. A melhor forma da gente fazer é preparar a trigger para múltiplas linhas, ou seja, ela vai receber mais de uma linha. Então aqui como é que eu faço isso? Vou alterar a trigger novamente. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó, atualize a tabela produtos com base na inserted. Então ele vai fazer um join da produtos com as movimentações inseridas. E aí eu vou atualizar o estoque de todos os produtos com base na quantidade. Se for uma entrada, eu vou aumentar o estoque. Se for uma saída, eu vou diminuir o estoque. Não interessa se a gente fez o insert de um produto ou de vários produtos. Essa trigger está preparada para receber 1, 2, 10, 1000 ou tantos quantos forem os produtos que aparecerem. Então vamos executar aqui, alteramos a trigger. Então vamos relembrar, né? Se a gente olhar aqui a categoria, temos aqui o Nokia N8 com 20 unidades, bateu aqui, né? Temos aqui o Nokia N9 com 4 unidades e temos o HD com 6 unidades. Aí agora eu vou fazer esse insert. Observe que aqui tem uma novidade, né?
12 é o N9. 21 é o HD. Então, se a gente olhar aqui, ó, 12 é o N9, 21 é o HD. Então, N9 estão entrando 6 unidades. Então, esse cara 4 mais 6 tem que ir para 10. O HD, o 21, está entrando 4 unidades. 4 mais 6 também tem que ir para 10. E o 11, aqui, ó, categoria 1, produto 1, é o estoque. O estoque estão saindo 12 unidades. 12 unidades. Então, 20 menos 12 tem que dar 8. Então, como é que tem que ficar se a trigger funcionar? O N8 cai para 8, o N9 vai para 10 e o HD vai para 10. Vamos ver se vai funcionar? Então, aqui a gente vai fazer o insert. E agora a gente faz o select. E a gente vê realmente. O Nokia N8 tinha 20 unidades, saíram 12, ficou 8. O celular N9 tinha 4 unidades, entrou 6 unidades, foi 10. E o HD tinha 6 unidades, entrou 4, foi para 10. Então, nesse caso, a nossa trigger está funcionando. É interessante notar que até a quantidade de código ficou menor. Eu simplesmente coloquei 2 updates, tinha como fazer um update só, eu fiz em 2, eu simplesmente coloquei 2 updates e pronto. Coisa que eu não conseguiria fazer com as variáveis. Às vezes as variáveis, além de bugs, elas deixam o código um pouquinho maior, um pouquinho mais poluído.